Olá, nesse vídeo eu quero compartilhar com você o resultado do meu trabalho de conclusão da pós-graduação em logoterapia e análise existencial. Quero apresentar o conteúdo do meu trabalho, que é intitulado O Sentido do Amor na Logoterapia e Análise Existencial do Viktor Frankl. Eu parto da concepção do Viktor Frankl do sentido do amor, onde ele diz que em cada dimensão do ser humano existe uma forma de amar. Para o Viktor Frankl existem 3 dimensões, o ser humano possui 3 dimensões na sua estrutura antropológica e a cada uma dessas dimensões corresponde uma forma de amar. Nós iremos aprofundar isso ao longo desse nosso vídeo e também de uma série de vídeos que nós iremos fazer a respeito desse material. Eu quero também te dizer que esse material está disponível no site da Amazon. Se você se interessar, você pode também acessar esse material com o nome O Sentido do Amor. Mas antes de nós entrarmos propriamente no conteúdo do trabalho, falando sobre o que é o sentido do amor na obra de Viktor Frankl, eu quero apresentar para você uma breve biografia, ou pelo menos alguns traços biográficos do Viktor Frankl que ajudarão você a conhecer melhor quem foi esse autor e porque o conceito que ele desenvolveu a respeito do sentido do amor e também a respeito do sentido da vida é tão importante para os nossos dias. O Viktor Frankl, ele foi um neurologista e psiquiatra austríaco e ele nasceu no ano de 1905 e morreu em 1997. Teve uma longa vida de 92 anos. O Viktor Frankl, ele também é o fundador da terceira escola vienense de psicoterapia. Em Viena surgiram 3 escolas de psicoterapia. A primeira é a psicanálise de Freud, a segunda é a psicologia individual de Alfred Adler e a terceira é justamente a logoterapia de Viktor Frankl. O Viktor Frankl, ele, justamente porque ele viveu em Viena, ele teve contato tanto com Freud como também com Adler. O Frankl, ele se correspondia com o Freud ao longo de toda a sua juventude porque desde muito cedo ele começou a se interessar pela psicologia. Como o Freud era bastante famoso na época, o Frankl se correspondia com ele, mas não o conhecia pessoalmente. E certa vez eles se encontraram na rua de maneira assim fortuita e o Viktor Frankl percebeu que era o Freud, foi até ele, o cumprimentou e se apresentou. E quando o Viktor Frankl disse o nome dele para o Freud apontou para ele e recitou o endereço dele. De tantas cartas que o Frankl mandava para ele, o Freud sabia o endereço dele de cor. Porém, nós não temos uma influência grande do Freud na obra do Viktor Frankl. Na verdade, o Viktor Frankl depois ele vai até criticar bastante a obra de Freud, mas nós sabemos que houve esse primeiro contato e, inclusive, o Viktor Frankl, aos 18 anos, ele escreveu um artigo e enviou para o Freud, e o Freud, então, publicou esse artigo do Viktor Frankl na Revista Internacional de Psicanálise. Esse foi o contato que eles tiveram e depois o Frankl cada vez mais foi se afastando do Freud. E nesse afastamento ele foi se aproximando mais do Alfred Adler, em que ele começou a frequentar os círculos de psicologia individual do Adler. Essa segunda escola vienense, ela não é tão conhecida, mas, por exemplo, um conceito que dessa escola nós temos que é bastante famoso entre nós é a questão do complexo de inferioridade. O Adler ele trabalhava principalmente esse conceito, o desejo de poder que o ser humano tem e também o complexo de inferioridade que ele desenvolve quando ele não consegue desenvolver esse desejo de poder que ele tem em si. O Frankl frequentou os círculos de psicologia individual por um tempo, porém, aos poucos, o Frankl foi estudando com outros professores, especialmente alguns que tinham uma linha mais dentro dos estudos de Santo Tomás de Aquino, uma linha mais tomista, como, por exemplo, o Allers. E então ele foi cada vez mais concebendo uma
nova forma de pensar e foi se afastando das ideias de Alfred Adler, que em determinado momento o expulsou do círculo da sociedade de psicologia individual. Então, Viktor Frankl foi trabalhar por conta própria e passou a desenvolver, então, aquilo que ficou conhecida como a terceira escola vienense de psicoterapia, que é a logoterapia e análise existencial. A experiência mais marcante do Viktor Frankl e o fato mais profundo da sua vida foi justamente o fato de que ele, sendo judeu, passou pela experiência dos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Essa foi a experiência mais marcante do Viktor Frankl, que vai repercutir em toda a sua vida e vai repercutir também na sua obra. Aliás, vai confirmar aquilo que ele pensava. Muitas pessoas que ouviram falar algo do Viktor Frankl e ouviram falar que ele passou pelos campos de concentração têm a ideia de que o Viktor Frankl ele fundou a sua escola de psicoterapia a partir das experiências do campo de concentração. Porém, essa ideia ela não está certa, ela está uma ideia equivocada, porque os campos de concentração eles só confirmaram as teses que o Frankl já tinha antes de ir para o campo de concentração. Ele mesmo diz, num livro de memórias, um livro que ele apresenta algumas notas biográficas, que está editado no Brasil pela Realizações, que é este livro aqui, O que não está escrito nos meus livros, que foi um dos últimos livros escritos pelo Frankl. Ele diz que a logoterapia nasceu na casa onde ele morava na sua infância. E aqui nesse livro ele conta uma experiência de quando ele tinha 4 anos de idade, em que antes de dormir, enquanto ele estava ali quase pegando no sono, ele começou a pensar que a sua vida um dia teria um fim, que ele haveria de morrer. E então ele começou a perguntar qual seria o sentido da vida. Se um dia ele teria que morrer, por que valeria a pena viver? Qual seria o sentido da existência? E já aos 4 anos, ele começa a pensar naquilo que vai ser uma nota característica e algo que ele vai desenvolver depois nos seus livros, que é a respeito do sentido da vida e também a realidade da transitoriedade da vida, a vida que passa, a vida que não dura para sempre. Mas o Frankl depois ele vai dizer que justamente pelo fato de a vida ter um fim é o que dá sentido à vida, porque o ser humano então vai buscar nesse tempo que ele tem encontrar qual é o verdadeiro sentido da sua existência. Então a transitoriedade da vida, ao invés de limitar a vida, na verdade ela possibilita uma realização do próprio sentido da existência. Outro fato também que prova que a logoterapia surgiu antes dos campos de concentração é o fato de que o Frankl estava uma vez na sala de aula e um professor seu de biologia afirmou que a vida do ser humano não passava de um processo de oxidação e combustão. E Viktor Frankl levantou a mão e disse: se é assim, que sentido tem a vida? Nós vemos então que a pergunta pelo sentido da vida sempre o acompanhou. O fato é então que o Frankl ele já desenvolveu a logoterapia e já o trabalho que depois ele vai divulgar por todo mundo antes da experiência do campo de concentração. E o último fato que mostra que a logoterapia foi desenvolvida antes dos campos de concentração é o fato de que o Viktor Frankl ele já tinha escrito a sua principal obra antes de ir para o campo de concentração. Ele levou consigo, no bolso do seu casaco, o manuscrito desta obra, que infelizmente, quando ele chegou no campo de concentração, lhe foi tirado e se perdeu para sempre. Esse livro foi a obra principal do Viktor Frankl e depois da experiência do campo de concentração, ele reescreveu. Esse livro ele é o livro que apresenta os conceitos mais técnicos e mais profundos da logoterapia e ele também pode ser encontrado no Brasil. Ele foi editado pela Quadrante e o livro se chama Psicoterapia e Sentido da Vida.
Esse livro contém os principais conceitos da logoterapia e análise existencial de Viktor Frankl. Quando, então, ele passou pela experiência do campo de concentração, esta realidade do sentido da vida o intrigava muito e ele já tinha desenvolvido as suas principais ideias. O Frankl, nesse período dos campos de concentração, ele passou pela experiência de 4 campos. E no campo de concentração, ele constatou que aquilo que mantém o homem vivo, que mantém o homem lutando pela sua existência, é justamente o fato dele ter uma razão pela qual viver. O Viktor Frankl ele toma uma frase de Nietzsche, apesar de ele não desenvolver as ideias de Nietzsche, mas uma frase apenas do Nietzsche que marcou a vida do Viktor Frankl, e especialmente quando ele reflete sobre a sua experiência do campo de concentração, é a frase que diz: aquele que tem um porquê suporta qualquer como. Quem tem uma razão pela qual viver, quem tem um sentido pelo qual viver, suporta qualquer situação, suporta qualquer circunstância. E foi justamente essa experiência que o próprio Frankl fez no campo de concentração. Porque ao olhar para si e ao olhar para os seus companheiros de campo de concentração, ele percebeu que aqueles que sobreviveram foram aqueles que tinham uma razão pela qual viver, que se projetavam no futuro e queriam sair do campo de concentração para realizar um objetivo, para realizar uma meta. O próprio Viktor Frankl, ele narra no seu livro Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração, que é o relato daquilo que ele experimentou nos campos. Ele diz que ele próprio tinha 2 motivos pelos quais ele lutava e que fez com que ele sobrevivesse aos campos de concentração, que foi o desejo de se reencontrar com a sua esposa, com o amor da sua vida. Ele tinha se casado apenas 6 meses antes, então o tempo todo ele pensava na sua esposa, ele pensava no amor que ele tinha por ela, e o desejo de reencontrá-la fez com que ele lutasse para sobreviver diante de todas as situações que ele vivia, do frio atroz, das condições forçadas de trabalho, da pouca alimentação que eles tinham. Todas essas situações, elas foram vencidas pelo Frankl porque ele pensava o tempo todo na sua esposa e tinha o desejo de reencontrá-la. E o outro motivo que fez com que o Frankl sobrevivesse ao campo de concentração foi o desejo que ele tinha de publicar o seu livro para ajudar outras pessoas. Esse desejo ele manteve o tempo inteiro no campo de concentração, porque quando ele olhava para a experiência dos outros amigos dele de campo de concentração, ele via que alguns desistiam de viver, alguns desistiam de buscar um sentido da sua vida. E ele dizia que muitos, pela manhã, não se levantavam de seus leitos. E quando eles não se levantavam, na verdade, eles estavam pedindo para morrer, porque os guardas da SS viriam tirá-lo da cama e iriam fuzilá-lo. Outros colegas simplesmente se jogavam contra a cerca elétrica para morrerem, para se suicidarem, porque perderam o sentido pelo qual viver. E depois, essas teses, o Viktor Frankl ele vai desenvolver na logoterapia e análise existencial. E ao contrário de Freud, o Frankl mostra o seguinte: quando o homem é submetido a pressões, quando o homem é submetido a situações dramáticas, ali se manifesta aquilo que o homem também tem de melhor. Porque o Freud dizia que se o homem for submetido à pressão, se o homem for submetido a situações dramáticas, ele vai revelar os seus instintos animais. O Frankl descobre que é justamente nas situações mais calamitosas que o homem tem a possibilidade e a capacidade de revelar aquilo que há de melhor nele, que é a sua dimensão espiritual. O Frankl não nega que o homem também possa fazer com que venha à tona a sua dimensão instintual, mas também ele tem a possibilidade e a capacidade de demonstrar aquilo que há de melhor. Por isso, o Frankl ele cunhou uma frase que ele dizia: o ser humano foi aquele que
criou a câmara de gás, dando vazão assim aos seus instintos mais animais e sombrios, mas também foi aquele que entrou na câmara de gás com a cabeça erguida e com um Pai Nosso ou um salmo nos lábios. Ou seja, morreu dignamente como um verdadeiro ser humano de cabeça levantada. Para concluir essa nossa breve apresentação a respeito de traços biográficos da vida do Viktor Frankl, no final da sua vida, ele vai dizer que ele encontrou o sentido da sua vida ajudando outras pessoas a encontrarem o sentido das suas vidas. E outra frase bastante famosa dele, e que ele sustentava em todos os lugares por onde ele ia, é que a vida tem sentido em qualquer circunstância, mesmo no sofrimento, mesmo nas situações mais dramáticas. Porque o Frankl diz, se a vida tem um sentido, o próprio sofrimento também tem um sentido, porque o sofrimento faz parte da vida. Nós iremos continuar com esse nosso estudo a respeito da logoterapia e da análise existencial, mais voltada para o sentido do amor, nos nossos próximos vídeos.